Bem-vindo aí à nossa aula aberta, nosso bate-papo nesse evento aí de discussão sobre Inception dentro desse contexto de transformação digital. Enquanto o pessoal vai entrando, queria reforçar que vocês estão super convidados aí a fazer qualquer natureza de comentário. Vou deixar o áudio de vocês aberto, então se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar, acho que a proposta desse evento online é de fato tentar equilibrar um pouco do conteúdo que a gente trouxe estruturado com as discussões que vocês vão provocar, com as perguntas, com as reflexões. Eu acho que isso pode tornar esse encontro aí diferente, único e enriquecedor com essa interação. A proposta hoje é falar, coloquei essa provocação de Leanception, né? Acho que tem uma provocação inicial, que é como pensar nesse processo de desenvolver produtos por esse ambiente digital, e falar um pouquinho das ideias do Leanception, que sem dúvida nenhuma são um caminho bastante interessante. Então queria explorar isso com vocês hoje, traçar essa jornada nesse sentido. Então, mais uma vez, bem-vindos. Estou esperando aqueles 2 minutinhos aqui de pessoal ir chegando. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Nácia. Sou professor com background aí na área de computação, mas uma larga experiência tanto em empreendedorismo quanto na área de inovação. Tenho coordenado aí o MDT, né, nosso Master in Digital Transformation, nossa pós-graduação na área de transformação digital. E transformação digital, sem dúvida nenhuma, envolve o desenvolvimento de produtos digitais, o desenvolvimento de soluções que usam toda a potencialidade do ambiente digital, e como usar a caixinha de ferramentas ali, as metodologias, as técnicas para navegar nessa jornada, é um dos temas que eu gosto muito de trazer para vocês. Então a gente pensou nessa aula exatamente provocando, para quem não conhece o Inception, para quem ainda não está familiarizado com as ideias de Lean, a gente trazer isso para uma discussão bastante interativa. Então, mais uma vez, os microfones vão estar abertos. Se vocês precisarem uma dica interessante é usar o espaço. O espaço é uma maneira de desbloquear aí o teu mundo do microfone para fazer um comentário. Então, quando você estiver segurando o espaço, o teu microfone fica aberto. Então, por favor, fique à vontade de colocar qualquer coisa verbalmente. Dentro do possível, eu vou também dar uma monitorada aí no bate-papo, tá? Então, mais uma vez, bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa ideia de entender o que é essa metodologia Leanception e toda essa mudança na forma de desenvolver produtos digitais. Boa noite a todos. E queria começar fazendo essa provocação, nessa reflexão, né? Vocês já se pararam para se perguntar que adianta a gente fazer algo dentro do tempo, dentro do orçamento que a gente tinha, com uma alta qualidade, lindo, maravilhoso, aquele designer de dar gosto, se a gente de fato está executando um plano ruim, né? O que adianta ter sucesso e executar um plano ruim? E aí, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, queria compartilhar que já aconteceu comigo, de pensar um projeto, idealizar um projeto, maravilhoso, fazer ele, dar aquele orgulho no final, e mesmo quando ele fica tudo pronto, tudo orgulhoso, acontece o famoso fracasso, porque o que você imaginou, as premissas que você utilizou, não eram as premissas que você encontrou no mercado. E de certa forma, era assim, é assim que ainda muita gente faz o desenvolvimento de projetos. Eles idealizam os projetos, pensam esses projetos, planejam esses projetos. Esse planejamento, sem dúvida nenhuma, pensa do ponto de vista de orçamento, qualidade que se espera, às vezes design, experiência de uso, até para usar termos aí mais modernos, e se consegue fazer, às vezes, no tempo. E a gente sabe que às vezes isso ignora uma premissa muito importante, que é que nem sempre a gente vai ter razão nas escolhas que a gente vai tomar, nem sempre a gente vai conseguir idealizar esse projeto, esse produto de uma maneira em que ele vai obter sucesso frente aos clientes. Então, queria perguntar para vocês aí, para testar esse microfone, apertem a barra. Já aconteceu com vocês fazerem um projeto, ficar maravilhoso e ele não dá certo, mesmo você tendo feito tudo certo? Você fez toda a sua parte lá, desenvolveu, tá lindo, tá com qualidade, você fez dentro do esforço lá de tempo que você imaginou, do dinheiro, das horas que você imaginou empregar, isso não saiu, do outro lado não saiu, né? Você fez, ficou pronto, mas não gerou aquele resultado, aquelas vendas que você imaginava, aquele impacto no cliente que você imaginava. Já aconteceu com algum de vocês? Queria ouvir. Pode falar não também, tá valendo aí pra gente aquecer esse bate-papo. Vamos começar aí. Pode escrever também, a galera que tiver com vergonha de falar.
Zero problema, a gente vai no bate-papo. Boa noite aí também, Mariana. Como vai, Ana, Emília, Alessio? Pô, boa noite. Já aconteceu com vocês fazerem um projeto maravilhoso e esse projeto, apesar do plano ser executado com sucesso, o projeto em si não gerou o resultado que você esperava? Vou contar que comigo já aconteceu. Porque eu sou um cara, como eu coloquei, tem um background muito forte na área de computação, mas eu sou engenheiro de formação, né, engenheiro de computação de formação, e o engenheiro, ele nesse mundo do passado, ele é treinado para desenvolver as coisas exatamente nesse grande estrutura, né? Faça as coisas dentro do escopo combinado, com qualidade no tempo e com custo esperado. Isso aqui é a maneira de fazer, né? A gente construía prédio assim, a gente fazia projeto assim, sempre fez dessa forma. Mas qual é o grande problema disso? É que você só vai saber se deu certo ou errado. Óbvio que o certo ou errado aqui não é se você conseguiu fazer o que você tinha que fazer, né? Garantir o requisito de qualidade, de tempo, de custo, de escopo, mas o certo ou errado é se aquilo obteve o resultado que você esperava. E a gente sabe que a gente vive num mundo muito mais dinâmico e você precisa validar as suas hipóteses, né? E a gente, nesse mundo mais dinâmico, a gente tem uma ideia nova, esse ciclo é bastante interessante, eu vou falar bastante dele, um ciclo onde você dá a tua ideia, você tem que construir algo, esse algo a gente fala daqui a pouco, esse algo tem que me permitir medir, com essa medição eu vou gerar dados, esses dados vão me permitir aprender nesse processo, e aprendendo eu vou poder ter ideias de, cara, eu estou no caminho certo, eu vou refazendo. Então, em vez de eu fazer um projeto inteiro da forma como eu planejei lá no início, em termos de todos esses critérios, eu tenho que, na verdade, fazer coisas que eu possa rapidamente colocar na mão do cliente para observar esse resultado. Esse slide até o próprio autor ali, o Caroli, do Paulo Caroli, do livro do Lean Inception, esse slide até é dele fazendo essa provocação, mas essa é um pouco daquela pergunta que eu fiz. O que adianta você fazer isso tudo perfeito se teu cliente não vai usar o teu produto como você imaginou, não vai pagar pelo teu produto como você imaginou? E essa é a grande dificuldade que a gente tem, e nesse mundo cada vez mais veloz, cada vez mais ágil, a gente está cada vez mais sujeito a essa possibilidade, né? Da gente ir por um caminho, que esse caminho parecia super interessante, mas no final não gerou valor como a gente queria, né? Comentário aqui do Anderson, perfeito. Pô, você fez o produto e ele não gerou o valor que a gente esperava. Não é porque você fez mal feito, você pode ter feito um produto maravilhosamente do ponto de vista de entregou no prazo, no custo e com o escopo que foi idealizado, mas o que você pensou, ele pressupõe uma hipótese de que aquele cliente gostaria, de que o cliente usaria para determinada finalidade, aquele valor que o cliente viria. E a gente sabe que isso é basicamente uma hipótese. Então, a ideia desse ciclo enxuto, né, como ele ficou conhecido, é que a gente tem uma maneira de fazer isso que não é essa maneira antiga. É uma maneira mais ágil, uma maneira em que a gente vai, a partir da ideia, construir algo que vai nos demandar o menor esforço possível de construção, mas que vai nos permitir colocar isso na mão do cliente. Colocar na mão do cliente, porque o cliente vai nos possibilitar a geração de informações. Informações se ele gostou, não gostou, informação do que ele está usando, que parte que ele está usando, como ele está usando. Isso tudo, imagina no ambiente digital, é muito mais rico ainda, porque você consegue coletar uma amplitude de dados com muita riqueza e você consegue entender o que está acontecendo. Isso nos permite aprender. Aprender para saber se esse caminho que a gente idealizou e que a gente construiu é um caminho que ele é um caminho de sucesso e que a gente deve perseverar, continuar melhorando e desenvolvendo nessa direção, ou se esse é um caminho que não está nos levando onde a gente imaginou. Ou seja, aquela hipótese que eu tinha de que aquilo funcionaria, ela pode ir por terra. E aí a gente precisa entender, ela foi por terra na sua totalidade, tem coisas que eu posso aprender, eu tenho aprendizados validados por dados, em que eu posso rever essa trajetória, em que eu posso pensar outros caminhos, que eu posso pivotar, né, um termo bastante interessante, ou seja, que nem o pivô do basquete, né, que eu recebo a bola, eu tenho que definir se a melhor jogada é a jogada para lá, é a jogada para cá, se eu vou virar eu mesmo faço a cesta. Então, como é que eu posso reanalisar sobre as informações que eu tenho, sobre esses aprendizados, se eu estou no caminho certo ou se eu não estou no caminho certo? Esse é um novo mundo que a gente vive. Quando a gente fala de desenvolver produtos digitais, essa é a realidade que se apresenta. A gente está cada vez mais possibilitando, nesse ambiente digital, coletar informações que vão permitir a gente perceber se a gente está realmente com as hipóteses corretas e deve perseverar nessas hipóteses, ou se a gente tem questões que a gente achava que eram verdade e que a prática vai mostrar que não é. Não precisa esperar o prédio ficar pronto e a gente descobrir que ninguém vai comprar um apartamento naquela localidade. Óbvio que eu estou exagerando, mas a gente não precisa esperar desenvolver um software inteiro para descobrir que ninguém compra esse software. Então,
Eu, como um engenheiro de computação, estava falando, eu desenvolvi software, fui empreendedor já algumas vezes, e um dos empreendimentos, eu desenvolvi um software maravilhoso, ganhou até prêmio, mas esse software não virou e não gerou os resultados de negócio que a gente imaginava. Porque apesar dele ser um software feito no custo que eu imaginei, uma qualidade excepcional, designer lindo, pô, inovador, no tempo, pô, com o escopo que a gente imaginou, a gente não validou a hipótese de que isso geraria o resultado financeiro nas compras dos clientes, o cliente realmente usaria da maneira que a gente imaginou que ele usasse. E é muito interessante que eu vivi essa transição do passado para o presente e a gente observa esse mundo hoje onde você vai desenvolver cada vez coisas menores para poder medir mais rápido, obtendo dados e validar esse aprendizado, se eu de fato estou no caminho certo ou não estou no caminho certo. Então, se vocês quiserem comentar e trazer situações com vocês, fiquem super à vontade, por bate-papo, voz, como vocês preferirem. O ponto, e aí eu gosto dessas duas bibliografias aqui que são muito relevantes para mim, uma é exatamente o Eric Ries, que foi o cara que conceituou essa ideia desse ciclo de construir, medir e aprender, que tem esse olhar, exatamente, é um cara como eu, né, engenheiro de computação, que foi levado a desenvolver um software e que começou a ver na prática que não adiantava você desenvolver maravilhosamente bem um mega engenheiro de software, porque você não estava conseguindo colocar na mão do cliente e aprendendo com o cliente para poder rever os seus caminhos, validar as suas hipóteses. Ao mesmo tempo, com a evolução da aplicação dessa metodologia, a gente começa a entender como é que eu escolho o que construir. Eu já entendi que eu tenho que construir algo, botar a mão na mão logo no cliente, mas o que eu construo? E aí vem essa segunda bibliografia, é uma bibliografia até um brasileiro, o Paulo foi aluno da PUC, que fez mestrado também de computação lá na universidade, e que ele estruturou uma série de artefatos onde a gente pode aplicar num workshop colaborativo para entender e pensar o que a gente vai de fato construir para poder testar aquelas ideias iniciais. E é disso que eu vou discorrer com vocês, a gente vai bater esse papo hoje, mais uma vez, fica o meu convite, cara, vamos interagir, vamos conversar ao longo do caminho, façam suas colocações aí ao longo da apresentação para a gente ir interagindo. Essas são as duas biografias que eu recomendo para vocês e que a gente vai navegar aqui ao longo dessa conversa. Então, vamos lá. Eu gosto de usar essa história aqui, aí vocês vão ver que eu uso alguns slides do livro do Caroli em laranja e algumas coisas que eu referencio o livro do Eric em azul. E essa é uma história aqui que é do próprio Eric, como eu falei, engenheiro de computação. Ele estava envolvido num projeto que era o desenvolvimento tipo de um Second Life, não sei se vocês lembram do Second Life, né? Uma realidade virtual, um ambiente virtual, onde você tinha lá a tua vida nesse ambiente virtual. Esses caras estavam desenvolvendo essa aplicação que era o Invo, que era uma aplicação de realidade virtual, foi até pioneiro antes até do Second Life na prática, e ele, como engenheiro de software, ele conta o momento dele em que eles tiveram a seguinte ideia, a seguinte sacada para essa solução desse ambiente virtual. Eles falaram, caramba, pô, aqui nos Estados Unidos as pessoas usam muito os aplicativos de mensagem, de troca de mensagem. Na época dessa narrativa, a gente estava falando do ICQ, do Message, de outras ferramentas ali de troca de mensagem. Para ser mais exato, se eu não me engano, o número em torno de 12 diferentes aplicativos de mensagem eram usados lá na época nos Estados Unidos. E aí tiveram a seguinte sacada, cara, se eu fizer a integração do meu ambiente virtual, do meu entre aspas, Second Life, com esses sistemas de mensagem, as pessoas vão poder chamar os seus amigos para eles também criarem seus avatares virtuais e também interagirem nesse ambiente. Pô, olha que sacada maravilhosa. Você não acharam maravilhosa essa sacada? Pô, trazer essa galera para esse ambiente, pô, se conectar usando já os amigos que ele já tem nesses ambientes de mensageria. Pô, excelente. Eles fizeram uma estimativa, cara, pô, levaria 6 meses para o time dele de desenvolvimento, como engenheiro de software, fazer essa integração com esses 12, se eu não me engano, 12 principais aplicativos de mensagem da época lá. E aí isso foi planejado, isso foi definido lá, a equipe que ia fazer, e o Eric, pô, gastou os 6 meses da vida dele fazendo esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento foi feito, pô, ficou maravilhoso, funcionando do ponto de vista de produto de software muito bem desenvolvido, e aí resolveram colocar isso para rodar. E começaram a ver que não estava dando resultado. E aí, pô, não está dando resultado, resolveram chamar um cliente, para o cliente observar de fato o que estava acontecendo, para se observar junto ao cliente o que estava acontecendo. E o que ficou muito claro e muito evidente, logo nos primeiros clientes começaram a usar,
é que as pessoas que faziam o seu bonequinho virtual, o seu avatar, como vocês quiserem chamar, pô, faziam isso muito empolgadas, felizes. Pô, desenvolviam, pô, faziam o seu avatar, pô, o software, galera assim, pô, caramba, o negócio está dando certo. Quando chegava na hora de usar o sistema de mensageria para convidar os seus amigos para também criarem o seu avatar e verem o seu avatar, qual era a reação das pessoas propriamente dita? As pessoas falavam que não. Cara, eu não quero, pô, tá maluco, eu vou mostrar pro meu amigo esse boneco? Posso fazer um papel de ridículo? Não vou, eu não quero. E começaram a perceber que aquela hipótese que eles tinham inicialmente, que as pessoas usariam os sistemas de mensageria para se conectar com seus amigos, era exatamente ao contrário do que acontecia na prática. As pessoas não queriam se conectar com seus amigos com esses avatares virtuais. Elas achavam que isso seria uma exposição. E eles conseguiram perceber, a validar nesse processo, uma outra coisa, que as pessoas, de fato, gostariam de se conectar com pessoas novas a partir daquele momento em que elas tinham aquele avatar, para conversar com pessoas que elas não conheciam. E isso desconstruiu completamente as hipóteses iniciais. Então, essa pequena historinha narrada nesse livro, e eu tenho certeza que vocês já vivenciaram coisas similares ao longo do desenvolvimento dos projetos de vocês, eu vivi com muita intensidade e posso relatar histórias pessoais, mas assim, qual é o ponto aqui? Cara, a gente precisa perceber o que gera valor, quais são as hipóteses que geram de fato valor para o meu cliente, ou quais são as hipóteses que são realmente válidas. E como é que eu consigo fazer isso desperdiçando o mínimo possível? Como é que eu consigo pensar da forma mais enxuta, aí termo em inglês do Lean, né? Da forma mais enxuta possível, como é que eu consigo colocar isso na mão do cliente? Porque tudo que eu fizer, que não é para botar valor, que eu consiga entender esse valor que eu estou colocando na mão do cliente, tudo que eu fizer que não gere isso é desperdício de tempo. E se eu estou desperdiçando, quanto menos tempo eu posso desperdiçar, melhor. E imagina se você não era startup, né? Tempo desperdiçado, a gasolina, o dinheiro pode acabar, a empresa pode falir, mas numa empresa também, se você não entrega resultado, não entrega valor, daqui a pouco você está demitido. Então a gente está falando aqui de um pouco desse olhar de startup, mas isso não vale só para uma startup, vale de fato para o desenvolvimento de qualquer produto. E nesses produtos digitais, eu pergunto para você, assim, se o cara tivesse parado e ficado na praia durante 6 meses, teria feito o mesmo valor deles terem feito esse teste antes. Ao mesmo tempo, se ele tivesse desenvolvido um sistema de mensagem em vez de 12 e feito esse teste, ele não teria tido o mesmo resultado e não teria deixado de desperdiçar outras 11 integrações com o sistema de mensagem. Talvez ele fizesse 1 mês em vez de 6, essa única integração. Então, olha quanto desperdício aconteceu porque não se buscou um caminho mais enxuto, um caminho de colocar o mais rápido possível esse produto na mão do cliente. E aí, complementando esse raciocínio, eu gosto de 2 frases, é que não adianta chegar para o cliente e falar assim, você compra, porque esse erro eu já cometi. Eu já fiz uma conceituação de produto, como eu falei lá, até prêmio, em que as pessoas gostavam, amavam o produto, mas o volume de compra desse produto não era suficiente para sustentar um produto de tão alto nível. Então não adianta perguntar o que as pessoas querem, como já diria Steve Jobs, se você perguntar o que as pessoas querem, elas não sabem, cara, elas só sabem quando você mostra para elas. Ninguém vai acordar de manhã e falar assim, eu quero um iPhone. Alguém foi lá e pensou e botou isso e colocou na mão das pessoas para que isso de fato existisse. Da mesma maneira que na mesma linha de raciocínio, o Henry Ford tem essa frase famosa, que se ele fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, e aí a gente está falando obviamente de transporte, elas falam que querem um cavalo mais rápido. Ela nunca pensaria no motor, no carro, para mudar completamente o setor. Então é óbvio que a gente não está falando aqui só de uma pesquisa de mercado, só um focus group, a gente está falando de, na verdade, de botar o produto na mão do cliente, observar o que acontece na colocação desse produto na mão do cliente. É óbvio que essa mudança de mindset, como o Alessio bem comentou, ela não é tão trivial. Você conseguir vender a ideia de fazer algo menor dentro da empresa, você conseguir, às vezes, abrir mão de certas barreiras de qualidade, isso faz parte do processo de você aprender a lidar com esse ambiente mais digital, porque no digital, cara, não dá espaço se você não utilizar essa natureza de abordagem. Você vai acabar investindo muito dinheiro, gastando muito dinheiro e percebendo muito depois que você não conseguiu esse resultado que você idealizava, que você tinha como hipótese, porque algumas premissas ali no meio do caminho não estavam verdadeiras. E aí essa sem som aqui, eu peguei do TikTok, deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar a gente. Esse aqui é o exemplo, né? O que é colocar na mão do cliente? Essa é a famosa sigla do MVP, né? No mínimo produto viável. E essa brincadeira aqui dessa ilustração, tirada aí do TikTok, aqui deve repetir, ela vem exatamente com esse olhar, né? Pô, como é que eu consigo validar se as pessoas vão se divertir com o controle, e que vai botar o iPad dentro do controle? Cara, como é que você pode fazer com o menor custo? Precisa fabricar, fazer molde, fabricar na China, 200 mil unidades? Não.
Pô, como é que eu prototipo isso? Como é que eu boto o mínimo produto viável na mão da pessoa? E aí, o que eu quero com esse produto, né? Eu quero exatamente rodar aquele ciclo do construir, medir e aprender. Conseguir pegar aquela ideia, transformar em algo que as pessoas possam botar na mão, como o Steve Jobs falou, né? Mostrar para ela, fazer ela pegar. Pegar, se for software, não necessariamente você pega um software, mas construir algo que ela consiga compreender, que ela consiga interagir. Essa interação, de preferência, tem que gerar dados, porque esses dados vão fazer a gente perceber o que a pessoa usou, o que a pessoa não usou. Estamos falando de produto digital, esses dados são muito ricos. É o clique no botão, é a tela que abriu, um monte de coisa que está acontecendo ali, quantidade de cadastros, você tem um monte de indicadores, e sem dúvida nenhuma com o mínimo esforço e o menor tempo possível. Se eu consigo botar mais rápido na mão da pessoa, eu consigo perceber, por exemplo, que a pessoa falou, cara, está muito alto, a tela tem que ficar mais baixo. Cara, o controle, eu estou vendo aqui, se eu fizer um controle que é todo redondo, ele bate na minha perna. Então, se eu fizer um controle menor, não tem problema. Então, estou brincando aqui com hipóteses, mas assim, a grande provocação é essa. Como é que eu consigo pensar esse mínimo a construir para que eu consiga colocar na mão do cliente e esse cliente possa me gerar dados, ou seja, me dar feedbacks quantitativos, para que eu possa validar as hipóteses que eu tinha ou pensar em novas hipóteses, pivotar para novos caminhos. Essa é bem a provocação. E aí, pegando de novo aqui, o Alex fez essa provocação, né? E eu gosto dessa frase aí do cofundador do LinkedIn, é que a gente às vezes tem que ter, vergonha do primeiro produto que a gente lança, porque senão a gente lançou tarde demais. Se a gente ficar esperando o mundo ótimo, né? Frase famosa, o ótimo é inimigo do bom, você nunca vai ter algo para colocar na mão das pessoas. É óbvio que eu não estou falando aqui para construir uma ponte que cai. Não é isso. Não é um produto que vai gerar um problema de reputação para a marca, que vai ferir as pessoas. Mas dá para fazer coisas muito mais simples. As histórias aí, se vocês lerem o livro lá do Eric, tem várias histórias e várias histórias estão no mercado. Você pode fazer coisas muito simples para colocar na mão das pessoas e começar a validar lentamente as suas hipóteses. E essa validação vai te levando, por aproximações sucessivas, mais perto do sucesso. Porque quando você estiver desviando do sucesso, você vai conseguir pivotar e reencontrar o caminho. E esse processo, nesse ambiente digital, ele é super importante. Então, uma provocação, pensem enxuto. Experimentem, coloquem na mão, tragam para o cliente a solução, gerem dados. Esse é o caminho que a gente está olhando e vendo as coisas dando certo nesse ambiente digital cada vez mais. Cada vez mais. E aí, mais uma reflexão agora, entrando um pouco no Lean Startup, é uma reflexão que a tua escolha do teu MVP, desse produto mínimo viável, ele tem que atender a 4 critérios. Ele tem que ser algo que seja factível, porque não adianta você idealizar alguma coisa que você não seja capaz de fazer. Ele tem que ser algo que gere algum valor, porque se não gerar valor também, ninguém vai usar, então a tua hipótese não está sendo testada. O que está sendo testado é a qualidade mínima ali do teu produto, né? Então, de alguma forma, tem que ser atrativo para que as pessoas possam interagir com ele. Ele tem que ser usável, porque senão também morre na praia, né? Você faz algo que ninguém usa, então ele é ruim por definição, você não consegue fazer a coisa acontecer. E em algum ponto, ele tem que tentar provocar nas pessoas um uau, né? Aquele diferente, legal, para conseguir a fórmula funcionar. E é óbvio que você não vai endereçar por completo cada um desses pedaços. Então essa imagem eu acho bastante interessante, porque não adianta você ter uma coisa super factível, que não é valioso, que não é usável, que não é uau. Nem só factível e valioso, você precisa ser usável, você precisa ter um pouco do uau. Então a provocação é, cara, a gente precisa cortar essa pizza, uma fatia, que dê para sentir o gostinho dela, né? Que você tenha a capacidade de executar, que o cliente veja valor, que ele vê valor e consegue botar a mão na massa e usar para poder gerar dados e não gerar feedback, e que de certa forma ele tem essa percepção de que, isso é diferente, isso é legal, isso é interessante, gerando aí, como brincando na bibliografia, esse uau no teu cliente, no teu usuário, como vocês preferirem chamar. Então, esse é o desafio, né? Como é que eu penso, dada a minha ideia, né? Dada a minha ideia inicial, que parece boa, que tem hipóteses interessantes, como é que eu penso nesse MVP, nesse meu produto mínimo, para que ele me ajude a perceber se eu estou no caminho certo, se eu tenho que desistir porque eu não tenho mais fôlego para continuar nesse caminho, ou se eu tenho que rever esse caminho, se eu tenho que pivotar, né? Vendo, como eu brinquei, do basquete, do pivô de basquete, né? De mudar a direção, de rever minha rota, para que eu possa continuar fazendo esse processo interativo, cada vez mais me aproximando do sucesso. E a ideia é que a gente, na verdade, pode pensar o nosso produto, o nosso grande produto, como, de fato, um conjunto de pequenos MVPs, porque eu vou testando e vou encaixando, eu vou testando e vou encaixando. Então, meu produto, ele, na verdade, são, por aproximação sucessiva, vários testes. E é de pequenas coisas, né? Essa série de pequenas coisas é que a gente faz coisas grandiosas, como já diria Van Gogh aqui nessa frase aí, bastante interessante para nos provocar. E cada caixa pequena dessa é
um produto que foi validado frente ao cliente, que nos permitiu aprender, que nos permitiu aproximar do que é a solução que pode nos trazer sucesso. E lembra que nesse ambiente digital é mais fácil fazer isso, né? Construir no físico essas fatias é muito mais difícil, mas quando você pensa no ambiente digital, são funcionalidades que vão entrar agora, vão entrar depois, são possibilidades que você pode deixar, e às vezes, gente, são coisas que você vai achar que é maravilhoso, e aí citando mais uma história lá do caso lá do ambiente virtual que o Eric narra, às vezes você vai achar que são coisas super importantes. Então, um caso muito legal também que ele conta é quando eles já estavam usando essa metodologia, veio um dilema, né? Eles precisavam lançar uma versão do produto, a versão do produto estava sendo desenvolvida e eles chegaram à conclusão que para lançar naquele momento que eles estavam inicialmente idealizando, eles não conseguiriam fazer uma parte importante na cabeça deles da ferramenta. Parte importante que era o boneco andar, ou seja, toda a animação que daria a percepção do boneco andar. E aí, imagina essa discussão, né? Cara, se a gente lançar sem andar, vai ficar uma porcaria. Pô, se vai parecer que o software está mal feito. Pô, lembra da frase lá do fundador do LinkedIn, né? Pô, vai parecer que está mal feito. E eles já tinham apanhado muito e aprenderam o seguinte, cara, quer saber? É melhor a gente botar logo na mão do cliente. Depois a gente vê isso. Se a gente não botar na mão do cliente, a gente não vai validar um monte de outra hipótese. É melhor a gente manter o prazo, é melhor a gente colocar na mão do cliente do que a gente priorizar essa funcionalidade, esse efeito, ou esse acabamento, como vocês quiserem chamar. E o engraçado dessa história que ele narra é que ele percebeu que aquela funcionalidade que eles acharam que era essencial, na verdade, ela não foi percebida como algo importante por muitos clientes. E um dos feedbacks talvez mais engraçados aí dessa narrativa é que um cliente chegou ao ponto de dizer, poxa, uma das coisas mais legais que eu achei no jogo, nesse ambiente, é que eu não tenho que ficar esperando o bonequinho andar. Ele se teletransporta. Então, o que era uma falha no ponto de vista técnico da equipe que estava concebendo o jogo, foi percebido como uma qualidade. Um teletransporte, olha que coisa interessante. Então a gente às vezes tem uma hipótese e quando a gente bota essa hipótese para jogo, a coisa é totalmente diferente do que a gente imaginava. Então a gente tem que se desapegar às vezes desse perfeccionismo e aprender a ser mais enxuto, entender quais são esses pequenos blocos que vão construir a nossa solução como um todo. E essa é a grande provocação, né? Como é que eu posso fazer esse processo de construção? E pensar isso não é fácil. E aí vem um pouco dessa metodologia, ou dessa organização de artefatos, que é a ideia do Leanception, que nada mais é do que um workshop colaborativo com as pessoas que você precisa alinhar essa expectativa, para que você possa entender onde você quer chegar e possa decupar esse caminho onde você quer chegar nesses MVPs que você vai construir. Então, é muito interessante porque ele vai te permitir traçar uma jornada de aprendizado, uma jornada de discussão, uma jornada de amadurecimento. Porque se você não fizer essa jornada, você provavelmente vai trabalhar com uma equipe em que não está ainda com uma clareza de onde você quer chegar como produto, não priorizou o que é prioridade, o que deve ser feito primeiro, não entendeu que versões têm que ser validadas, que hipóteses têm que ser validadas. Então, a provocação do Leanception, esse nome vem do Lean, do enxuto, né? Inception, que era uma fase tradicional aí da área de engenharia de software, onde se levantava toda a definição do produto que se iria construir. Então, a ideia cara, num espaço curto de tempo, num workshop, a gente conseguir provocar as reflexões para que esse produto possa ser bem definido, para que as suas funcionalidades sejam discutidas, para que o cliente possa ser compreendido e para que a gente possa, de fato, saber qual é o caminho de construção que nos pode levar com maior chance de sucesso e que a gente possa perceber, caso a gente não esteja no caminho correto, os reposicionamentos, as redefinições que vão ter que ser tomadas nessa trajetória. E aí, como é que funciona, né? Como é que a coisa foi construída, né? Em primeiro lugar, ele tenta trazer esse mundo do Lean Startup, que está muito olhando para colocar a solução na mão do cliente para poder validar as hipóteses. Então, é muito baseado na validação de hipóteses, essa literatura do Lean Startup, com um olhar do designer. O olhar do designer, ele tem um processo muito interativo, né? Você construir o produto junto ao cliente. Só que se você fizer só um ou só outro, você acaba, às vezes, deixando uma perspectiva de fora. Se você só valida, você parte do princípio que talvez você esteja trabalhando sempre com as hipóteses não corretas. Se você só pensa no cliente, talvez você só faça lá o cavalo mais rápido, como eu provoquei no início. Quando a gente casa essa discussão sobre essas duas óticas, e é um pouco que a metodologia tenta trazer provocações e artefatos dos dois lados. Joyce, fica à vontade se quiser comentar alguma coisa, hein? Microfones abertos aí para vocês perguntarem, tá? Vem tomar água aqui para ver se você vai falar. Beleza. Então, assim,
Essa metodologia ela traz artefatos que vão olhar sobre essas duas perspectivas, gerando esse casamento, né? Eu não botei aqui imagem que é meio redundante, mas que gera esse casamento desses dois mundos, de olhar do ponto de vista da validação da hipótese e olhar do ponto de vista de perceber e interagir junto com o usuário. E a metodologia, por definição, no Leanception, ela foi concebida para ser trabalhada num workshop de uma semana. É óbvio que você pode fazer aplicações disso em versões mais enxutas e dividir isso de formas diferentes. Mas o que ele quer te provocar, né? O que ele quer te provocar? Primeiro, você ter uma explicação de como é que você vai rodar essa metodologia como um todo. 2, você trazer uma visão efetivamente do produto, né? Que produto nós estamos concluindo? Quais são os diferenciais desse produto? Qual é o público-alvo desse produto? Como é que esse produto ele tem em termos de concorrente? Então, todo um arcabouço, um template, né, um artefato, para que se discuta-se colaborativamente com a equipe que vai estar desenvolvida, se chegue à conclusão de que a equipe visualiza esse produto. Porque às vezes a gente fala, vou fazer um app tal. Cara, dá para discutir tanto. É um app? Não é um app? Por quais são os concorrentes? Ele tem que público-alvo? Então aqui tem muita discussão interessante. Então o arcabouço que começa essa metodologia, ele usa um template muito famoso, é o mesmo template que é usado para elevator pitch, né? Ou seja, aquela provocação de você conseguir em 30 segundos, em um tempo muito curto aqui, não importa a quantidade de segundos, num tempo do elevador subir, conseguir apresentar e vender a tua ideia, essa mesma arcabouço, esse template utilizado e concebido em outras literaturas, ele é trazido para esse contexto dessa Inception, para que você possa, na verdade, gerar esse entendimento entre a tua equipe, para que você possa, com a tua equipe e com todos os que estão envolvidos, ter um entendimento único sobre o produto, né? É que todo mundo venda o produto da mesma forma, não é um que vai vender, o produto é bom, ele tem um concorrente tal, o produto é bom, tem um outro, ou esse produto é um app, ou esse produto é uma página web, isso aqui é um marketplace, isso aqui é um match de oferta e demanda. Então, assim, cada coisa gera muita discussão. Então, assim, alinhar com a equipe para que esteja muito claro, muito pensado o que o produto é super importante. E tão importante quanto saber o que o produto é você pensar também o que o produto não é. E o que o produto faz é importante, mas saber também o que o produto não faz, porque isso ajuda a afastar muita gordura do processo, né? Porque quando você simplesmente fala em 30 segundos o que é o produto, as pessoas podem derivar para vários caminhos possíveis. Então, discutir em detalhes o que esse produto de fato vai ser, o que esse produto de fato não será, o que esse produto vai fazer e o que ele não vai fazer, é muito rico para você definir o seu escopo, para você delinear o teu escopo. E nesse meio tempo ali na visão do produto, você também vai ter mais clareza de quantos são os objetivos do negócio, né? O que você espera desse produto, como é que esse produto de fato vai ser construído. Em outra perspectiva, legal, tem um produto, mas quem é aquele público-alvo? Quem são os público-alvos típicos? Quem são as personas? Uma técnica muito famosa do design, né? Então, vamos nos colocar no lugar desse cliente, vamos fazer um mapa de empatia, vamos entender como é que a vida desse cliente se caracteriza. A gente está falando de um público jovem, a gente está falando de um público que tem como característica tá procurando o primeiro emprego, a gente tem um público que, na verdade, são pessoas do mercado financeiro. Quem é esse público? Para quem a gente está desenvolvendo isso? É para qualquer pessoa? Qualquer pessoa é um problemão, né? Porque cada um gosta de uma coisa, tem uma característica. Então, quem é o teu usuário típico? Então, essa é uma técnica muito forte do design. Como eu coloquei, né? Trazer técnicas também do design para você pensar o teu produto e alinhar o entendimento, né? Quem é o teu cliente típico? Então, essa construção de personas é muito importante, e aí com várias técnicas de design. Quando você sabe o que o seu produto é, você sabe para quem é esse produto, conhece de forma íntima ali essa persona que representa o teu cliente, você pode começar a fazer um brainstorm e discutir o seguinte: o que o teu produto vai fazer do ponto de vista de features, né? de funcionalidade, de que ele atende de requisitos. Então você começa a discutir no detalhe. Então você começa a falar, cara, você vai ter como, por exemplo, vamos pegar aqui o Uber, você vai ter como procurar um motorista disponível, você vai ter como dar nota para o motorista, você vai ter como definir se você quer um carro melhor ou um carro pior. Você vai começar a botar tudo isso, esse grande brainstorm, com um monte de funcionalidades que você está pensando para esse teu produto. Mais do que isso, quando você fizer isso, você vai ter uma lista enorme, um monte de coisa pensada e possibilidades pensadas. E isso tem, obviamente, uma complexidade, um valor bem diferente entre essas diferentes funcionalidades. Então você precisa fazer uma revisão técnica do ponto de vista, cara, essa funcionalidade aqui, ela demanda muito esforço. Ela vai ser amada pelos clientes do ponto de vista de experiência, ela vai gerar uma experiência diferenciada. Quanto?
É um coraçãozinho, 2 coraçãozinhos, ou são 3 coraçõezinhos? Ela é muito custosa, ela tem muito esforço para implementar, custa muito implementar, então o esforço dela é 1 E, 2 Es, 3 Es. Mais do que isso, essa funcionalidade ela vai gerar valor para o negócio, ela vai ser interessante para o negócio, porque o cliente pode nem perceber a funcionalidade, mas para o negócio ela pode gerar muito valor. Vou dar um exemplo aqui num processo que acontece ali no back-office e vai te permitir aumentar o número de vendas. Às vezes o cliente nem percebe, nem vê valor naquilo, mas aquilo lá está aumentando o teu faturamento. Então, quantos cifrõezinhos aquela funcionalidade tem? E você vai, obviamente, traçar ali uma análise, uma classificação, e aí tem vários artefatos ali para você classificar essas funcionalidades que você desenvolveu, que você listou e analisou, né? Você fez uma revisão técnica, uma revisão da experiência que ela gera para o usuário e do valor para o negócio que essa funcionalidade agrega. Depois, você começa a voltar, mais uma vez, menos do ponto de vista do produto e mais do ponto de vista do teu usuário, a compreender como é que esse usuário, como é que esse produto ele entra na vida do usuário, né? Então, como é que ele vai usar esse produto? Em que momentos, de que forma, como é que essa jornada, essa vida dele acontece, né? Essa jornada do usuário, ela acontece. Isso é bastante interessante porque quando você cruza as suas funcionalidades com a jornada do usuário, você começa a perceber coisas que de fato você esqueceu, funcionalidades que você não tinha feito, funcionalidades que você precisa adicionar. Você começa a perceber que algo que você via mais valor, você começa a ver que não está tão crucial na jornada dele. Então você começa a ter o casamento dessa jornada com, de fato, a vida, o dia a dia, né? E as funcionalidades do produto se casando, né? Então você consegue fazer uma revisão boa e começa a entender o que é prioridade e o que não é prioridade. Isso vai te dar uma maturidade para você fazer o que a metodologia chama de sequenciador de funcionalidade, que nada mais é do que priorizar. Então, assim, quais são as funcionalidades que eu tenho que desenvolver primeiro? Como eu coloquei, talvez o caminhar, o efeito de caminhar, não seja tão importante para a primeira versão do teu produto. Talvez oferecer 3 tipos de veículo não era tão importante para a primeira versão do Uber. Oferecer transporte de comida não era importante para a primeira versão do Uber. Assim por diante, aqui fazendo reflexão num espaço comum aí de discussão. E o que é interessante desse sequenciador? Porque esse sequenciador vai te dar prioridade em relação às funcionalidades. E essa prioridade vai te permitir fazer cortes. Então, se eu cortar aqui essa versão, isso aqui eu desenvolvo em tanto tempo. Então, essa janela de tempo para desenvolver essa versão vai ter essas funcionalidades. Depois eu posso agregar essas funcionalidades posterior. Depois essas funcionalidades posterior. E assim você vai sequenciando as funcionalidades e cortando o teu produto, que era aquele monte de bloquinho, em pequenos blocos que são esse conjunto de features do teu produto. E mais do que isso, quando você tem esse bloquinho ali de conjunto de features organizado, você começa agora a olhar sob o ponto de vista de o que esse MVP de fato quer. E aí você vai olhar para tudo que a gente produziu até esse momento e vai organizar isso nesse Canvas, que é um Canvas chamado de Canvas MVP, que traz esse olhar, de um lado, as questões do teu cliente e do outro lado, as questões, de fato, ali do desenvolvimento do teu produto. E que você vai ter muito claro qual é a hipótese de valor que você quer, hipótese que você quer de fato testar, seja de valor, seja hipótese de crescimento, quais são as hipóteses que você quer de fato testar com essa versão, com esse conjunto de funcionalidades. E como é que você vai medir, né? Que métricas você vai usar para saber se você chegou lá ou não. Porque lembra, você vai construir esse MVP e vai medir. Como é que eu vou medir? O número de acessos, o número de cliques, venda, alguma coisa eu tenho que fazer para medir, para que eu possa rodar o ciclo aprendendo e voltar para a minha próxima versão do MVP, repensando, será que a minha próxima versão é aquela mesmo? Será que eu não tenho que modificar? E isso vai ser sempre essa sequência de MVPs que você vai desenvolver para te fazer aproximações sucessivas para esse caminho de sucesso. E depois que você fez todo esse planejamento, é importante você entender que você precisa alinhar isso com o teu time. Então, talvez não tenham participado ali da Inception o teu diretor, talvez não tenha participado o dono da empresa, talvez não tenha participado alguém que você precisa validar e estar alinhado, porque ele precisa entender, olha, eu estou fazendo esse MVP para chegar nesse lugar, eu estou fazendo esse segundo para chegar em tal lugar, é isso que eu quero. Então, você tem que demonstrar esse showcase dos resultados, que é o teu planejamento inicial, como é que você vai atacar o problema. E a pergunta aqui do Fabiano cara, apenas para a criação do MVP é uma pergunta bem interessante, né? O ponto de partida é você ter uma clareza primeiro do produto que você está desenvolvendo e de qual é o caminho de MVPs que você vai endereçar. Você pode revisar, você pode fazer revisões, mas em geral esse teu caminho ele tem uma sequência de possibilidades
a serem validadas. Então, você vai desenvolver esse primeiro MVP, vai aprender com ele, talvez pare o projeto todo no primeiro MVP. Se a tua hipótese for tão naufragada, talvez você desenvolva o primeiro e chegue à conclusão de que, cara, tem que refazer o Inception inteiro, porque isso aqui que a gente achou que era verdade não é. Tudo que a gente planejou depois vai pro lixo, porque tem que repensar tudo, porque a realidade era completamente outra. Ou às vezes você consegue chegar por aproximação, você pode seguir o teu plano de executar as sequências, e aí você está, na verdade, fazendo um roadmap do produto como um todo, e não só do primeiro MVP, né? São conjuntos de MVPs que você vai desenvolvendo. Não sei se eu te respondi se era exatamente essa a tua dúvida, né? Mas entenda essa figura aqui que estava aqui antes, ela é bem emblemática, né, Fabiana? Que você tem que pensar o produto, como, na verdade, uma sequência de MVPs que você vai desenvolvendo, e aí você vai desenvolver agora com esses 2 bloquinhos, com 3 bloquinhos, e assim você vai construindo por aproximações sucessivas o que é a sua solução como um todo. Em algum momento você pode achar importante refazer esse processo, mas, em geral, se você tem uma rota que está indo relativamente no caminho certo, você consegue trabalhar isso por outras metodologias. Aí a gente entra no processo de desenvolvimento ágil, né? Então você vai criar histórias de usuário aí baseado nessas funcionalidades, você vai interagir através dos sprints de desenvolvimento, você vai observar como é que foi o resultado desse desenvolvimento e o resultado da validação das hipóteses, e você vai, de forma incremental, dar continuidade nesse processo de desenvolvimento. Por favor, se não respondi, me pergunta. Perfeito. Na verdade, assim, o backlog de filtros ele pode acontecer entre os MVPs ou ele pode acontecer até dentro do MVP. Pergunta aqui do Marcelo, né? A revisão do backlog das funcionalidades deve ocorrer continuamente entre implementações dos MVPs, neste caso, deve aplicar novas sessões de Inception ou pode se aplicar outra metodologia. Então, assim, primeiro, as revisões do backlog, entenda que esse sequenciador de funcionalidades, essas funcionalidades que foram pensadas, são teu backlog de partida. A diferença é que você vai ter releases para botar na mão do cliente. Não significa que, como estratégia de desenvolvimento, você não possa ter releases intermediários para testes menores em que você não vai chegar a ter um conjunto de usuários suficiente para concluir a validação das suas hipóteses. Então, você pode, por exemplo, aquela primeira funcionalidade, fazer um desenvolvimento, um ciclo incremental, fazer testes, depois fazer um outro ciclo incremental. Agora eu tenho uma versão que entrega o meu MVP que eu tinha idealizado para testar a minha hipótese. E aí eu vou botar isso na rua, e aí eu vou conseguir testar a hipótese de fato. Dependendo do resultado, você pode dar sequenciamento à tua continuidade no teu backlog. Talvez novas funcionalidades, novas questões entrem no teu backlog. Pode ser que você sinta a necessidade de rever tudo e fazer, de fato, uma nova linha Inception. Depende do que aconteceu na prática, como é que a coisa se desdobrou. Como você mesmo já provocou, eu acho que isso aqui é uma metodologia interessante para te dar um ponto de partida e te reposicionar sempre que você achar que você está desviando daquele entendimento inicial. Se o teu produto está se descaracterizando, se você tem funcionalidades que estão se perdendo ao longo do caminho em termos de MVPs. Então, não necessariamente você vai fazer todo o processo de novo, gastar todo o esforço para fazer tudo de novo, mas talvez você tenha que rever, né? Lembra que é um processo ágil, muito pautado em medir o que está acontecendo, construir para medir. Então, o tempo todo você vai estar coletando informações e repensando o teu processo. São instrumentos vivos, tá? Não sei se eu respondi da melhor forma, Marcelo. Se você tiver dúvida aí, manda ver. Mas muito nesse casamento de outras metodologias de desenvolvimento. Você pode usar depois Scrum, como você estava falando aí, de backlog, histórias do usuário, etc., para desenvolver o produto, uma vez que você tem esse planejamento, essa visão aí mais alinhada de quais são os MVPs que você vai construir ao longo do caminho. Tá? Eu não vou entrar aqui Obrigado, Marcelo. Eu não vou entrar aqui em cada um desses artefatos, porque o tempo que a gente reservou aqui ele não é suficiente, mas fiquem aí o convite para olhar essa metodologia e eu queria comentar que essa é uma das metodologias que a gente entende que ela é importante no ciclo do Batman, como eu gosto de brincar, do profissional hoje que está à frente desse processo de desenvolver produtos digitais, de transformação digital, e ele é um dos tópicos que a gente trabalha dentro aqui do nosso arcabouço, da nossa pós-graduação em transformação digital. Então, uma das coisas que a gente tem, por exemplo, é uma matéria que olha para a experiência digital. Então, a experiência digital vai trabalhar muitas técnicas, e aqui um professor de design, ele trabalha muitas técnicas de jornada, de persona, que vão te ajudar a construir o melhor entendimento da empatia para o cliente, né?
em relação ao cliente. Ao mesmo tempo, todas essas técnicas de Inception e outras técnicas de desenvolvimento ágil são trabalhadas na disciplina de métodos ágeis, de design thinking e de gestão da mudança, aí, que é muito importante para a gente fazer acontecer esses projetos digitais. E tem outras características aqui que eu não vou estressar, que estão disponíveis ali, o olhar sobre as tecnologias, o olhar atualizado sobre o que está acontecendo nesse mundo de transformação digital. Então fica um convite aí para vocês conhecerem essa pós-graduação em transformação digital, que endereça aí uma série de ferramentas, metodologias e comportamentos que a gente acha que é importante para lidar com esse desafio ali de transformação digital que a gente vive hoje. Depois o pessoal bota aí também no bate-papo aí o link para vocês. Mas fica esse convite aí para vocês conhecerem. Eu queria chegar a esse final aqui, cumprir mais ou menos ali, deixei 13 minutinhos aí para o nosso bate-papo final, convidando vocês, se quiserem me seguir aí nas redes sociais, tem meu LinkedIn, a gente sempre posta muita coisa aí sobre métodos ágeis, sobre projetos de desenvolvimento digital, sobre as tecnologias. Então fica o convite, se alguém quiser falar comigo também está meu e-mail na tela. Eu queria gastar esses 10 minutinhos finais ouvindo vocês, provocações, curiosidades, para a gente fazer esse bate-papo aí e endereçar esse tema. Obrigado, pessoal. Já botou também, para vocês não esquecerem de marcar presença e se quiserem certificado, como que vocês têm que fazer, já está no bate-papo. Então fica o convite aí para vocês botarem mais dúvidas, falarem. O pessoal tem sido inibido aí, não tem falado muito aí nas palestras, mas super microfone aberto. Queria ouvir vocês aí nessa reta final. Fala, Rodrigo. Não estou te ouvindo, Rodrigo. Não sei se você tirou o mute aí. Sei que você pipocou aqui para mim na tela. Alguém? Dúvidas? Pessoal, chegando ao final, foi o que eu tinha preparado de conteúdo. Se quiserem escrever no bate-papo, também está aberto aqui para a gente trocar. A ideia era fazer essa passagem rápida para provocar vocês a olharem essas metodologias e pensarem no processo de transformação digital e nesse desenvolvimento aí de produtos digitais que são bastante relevantes aí nessa jornada. Acho que é interessante, Nasser, Bruno aqui falando, que assim, a gente tem que pensar nessas metodologias, né, muito que às vezes parece que está tão distante, né, da nossa realidade, mas que muitas vezes, né, você não precisa ter a organização inteira pensando dessa maneira, né, você ter equipes ali dentro que trabalhem dessa maneira e, obviamente, com todo o aparato da organização propenso para isso, mas você consegue ter núcleos, né, de começar isso e começar a fomentar essa ideia dentro da empresa, né, de realmente isso daí começar a girar nesse modelo. Então, acho que isso é interessante, dessa metodologia é isso. Não precisa ter toda a empresa pronta para isso, né? Você pode ir com algum produto específico ou algo assim. Então, acho que isso é muito bacana. Acho que você colocou, é muito difícil você fazer essa virada de chave kamikaze, né? Troca tudo para um outro modelo. Mas eu acho que você criar times que vão usar essa metodologia num projeto que tem as características ali interessantes para experimentar, é um bom primeiro passo. A gente vê isso com muito êxito e à medida que esse passo vai se tornando sucesso, você vai adotando isso em outros projetos e vira um ciclo virtuoso aí, sem dúvida nenhuma. Muito boa provocação aí, Bruno. Galera, mais alguma dúvida? Comentários? Vamos fazer esse bate-papo aí. Rafael, boa noite aí. Boa noite, prazer aí ter você comigo. Beleza, obrigado. Se me permite aqui, Claro. Mostrando carinho aí só para fazer uma colocação e uma pergunta. Existe aí, digamos, eu estou à frente do ambiente de inovação e a gente viu que esse modelo, digamos, é muito bom e muito útil, né, para a criação de uma empresa que a gente costuma denominar também de startups, né? A gente vê como é dolorido para eles, né, irem para a rua, né, que eu acho que o Lean Inception ele provoca muito isso, né, por isso que eu acho muito bacana essa metodologia. Estou conhecendo um pouquinho mais através da tua apresentação hoje, e a gente vê também que aí quando chega ali no final para definir o MVP, e aí ele vai para a rua. Se tu me permite, não sei se eu vou fugir muito do assunto, como é que tu vê isso, né, numa questão assim, cara, e agora, vou colocar na rua, mas vou precificar, não vou precificar, como eu faço isso? Trazer um pouquinho esse debate, se tu me permite aí. Acho que um ponto interessante, o próprio Eric Ries ali, ele define startup como uma organização humana
que vai lidar com o ambiente de incerteza, e ainda somo nessa definição um pouco do Steve Blank, que fala lidar com essa certeza para validar um modelo de negócio, né? Então, assim, essa própria definição de startup, às vezes, ela fica muito presa ao que a gente entende como uma empresa à parte, que é nova, que está nascente. Mas se a gente imaginar um time desenvolvendo um produto, isso não deixa de ser uma startup, um conjunto de pessoas organizadas para lidar com incerteza, porque é um produto novo, que não tá testado em mercado, que você não sabe como funciona. Então, essa provocação, primeiro, é bem interessante. Assim, essa realidade que as startups vivem, talvez de forma mais clara da gente perceber, ela é a realidade que times dentro das empresas também vivem. Esse é um ponto. E dois, eu acho que cada coisa tem seu momento, e não tem forma mágica, né? Depende do produto, depende do mercado, depende de uma série de questões você entender se teu primeiro produto é um produto que vai ser precificado já, se ele vai ser gratuito, se a gente vai testar a hipótese com algo que nem é um produto do ponto de vista em si só. Eu gosto muito do exemplo do Dropbox, né? O Dropbox hoje todo mundo conhece, é o lugar ali para a gente armazenar coisas na nuvem, super interessante, mas a origem do Dropbox, o primeiro MVP dele foi um vídeo. Então a gente pode às vezes desconstruir essa ideia de que você precisa ter um produto. Talvez o teu MVP seja fazer um concierge no WhatsApp. Então, como é que a gente consegue, às vezes, até desapegar um pouco da nossa sensação de que é um produto de fato, né? É algo mínimo que a gente vai, produto do ponto de vista de que ele é percebido pelo cliente como algo que ele entende que aquilo está autocontido, aquilo é usável, tem valor e ele compreende. E isso vai permitir ele te dar dados, te dar informação. O que você quer aqui, em última leitura, é extrair essa informação. Você não precisa, no primeiro momento, vender. No segundo momento, vender talvez seja essencial e indispensável. Mas o que a gente tenta colocar um pouco as coisas têm fases, têm momentos. E discutir esse momento não é trivial. Por isso que eu gosto muito da ideia do Lean Inception, porque ele te ajuda a ter essas discussões. Porque se você não tiver essas discussões previamente, no início, né, na Inception, você vai ter ela ao longo do caminho e vai ser uma confusão enorme. Então acontece muito de você pensar um negócio, aí o outro cara que estava contigo pensou diferente, teu sócio, ou o teu funcionário do teu time, ou o teu chefe, qualquer coisa vai dar ruim. Se você não está com esse elemento muito claro, seja com o teu chefe, seja com o teu funcionário, seja com o teu sócio, cara, a chance de no meio do caminho isso se perder em termos de estratégia é muito grande. Então a grande provocação aqui vamos pensar. Não tem, e melhor, né? O mais legal de tudo, vamos pensar sabendo que a gente tem hipótese. Certeza a gente não tem, são hipóteses. Podem estar erradas, beleza. Então, se eu descobrir que eu estou errado o quanto antes, eu vou me gastar menos, vou andar menos para o caminho errado. Então, isso que é bastante interessante. Então, é um processo muito interativo, de muita discussão, entendeu? Então, o que eu gosto dessas duas bibliografias é que elas te trazem ferramental para você refletir. E que você vai ter que refletir, porque quem conhece o domínio são as pessoas que vão estar ali no Inception, quem tem elementos ali para decidir, quem conhece da tecnologia, então você tem que botar essa galera toda junto. E às vezes quem conhece do mercado não é quem conhece da tecnologia. Então você tem que botar essa galera para conversar. E isso é um mega desafio. Então, tua pergunta foi excelente aí para a gente decupar esse caminho. Tô vendo que tem mais gente aí para perguntar. Aliás, ficou legal? Show. Fiquem à vontade aí, pessoal. Pode perguntar. Rafael. Fala, Fabiano. A minha dúvida é a seguinte: na Lean Inception se discute tecnologia, por exemplo, pelo que eu estava vendo ali no seu slide, eu não vi um tempo em que se decide, a gente vai trabalhar, nesse produto a gente vai trabalhar com Java, esse produto a gente vai trabalhar com Node.js, se decide tecnologia nesse sentido na Lean Inception? Vamos lá, boa pergunta também, bem pragmática. Assim, alguma discussão de tecnologia ela acaba tendo. Por quê? Porque você vai ter que avaliar a complexidade de desenvolvimento. Então, se teu time todo domina, vou pegar aqui o teu exemplo, Node.js, eu tenho um time todo de Node.js. Se essa coisa for feita no Node.js, o esforço e a complexidade do teu time é uma. Se isso for feito em Java e ninguém desenvolve em Java, a complexidade é outra. Então, de certa forma, você na hora de avaliar as complexidades, você já vai tendo algumas premissas de caminho tecnológico que podem ser vistas. O objetivo da Lean Inception não é fazer uma discussão só técnica, até porque o público, às vezes, dentro dessa Lean Inception é um público do negócio. E as discussões são muito mais do ponto de vista do produto do que o detalhe do desenvolvimento em si. Não acho que assim, é um ambiente que deva ser apartado dessa discussão, mas não acho que é um ambiente para aprofundar essa discussão.
uma das coisas que se fala muito legal aí no livro é uma ideia, é um conceito de idea parking lots, que é como se fosse um estacionamento de ideias. Então, algumas coisas que vão ser levantadas, você vai falar, cara, isso aqui é interessante, mas discutir isso vai desviar a gente do rumo. Porque a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo em cada uma daquelas etapas ali do Inception, naquele workshop de uma semana? Cada etapa tem um resultado específico. Então, você não pode abrir uma discussão de tecnologia que não vai te permitir, dentro do tempo que foi definido, sair com a definição da tua avaliação técnica, da tua avaliação de esforço de experiência do usuário e de negócio. Então, assim, você pode discutir um pouco? Pode. Mas você não pode fazer isso que fazer você não chegar no resultado final. Algumas coisas vão ser afastadas e vão para esse estacionamento. Pô, isso aqui é legal, a gente tem que discutir melhor se a gente vai usar essa arquitetura, mas isso não é para agora, fica aqui no estacionamento. E depois você pode voltar nessa discussão com mais profundidade. O cuidado que eu provoco é que você não pode perder o teu foco. O teu foco em cada uma daquelas caixinhas, ele é muito objetivo. Então, no momento que você está discutindo a visão do produto, você tem que sair com a visão do produto. Você tem que definir um tempo, vai gastar uma manhã para sair com isso, você tem que sair com isso definido em uma manhã. Cara, não dá para você desviar e começar a discutir uma outra coisa, porque senão você não chega no resultado final. Então, minha resposta para você é sim, não. Assim, se deixando bem pragmático. Algumas coisas podem ser naturais, algumas coisas podem ser deixadas para resolver em segundo momento, tá? Porque o que não pode é uma discussão tecnológica, não fazer a coisa terminar. E aí a gente sabe, quando a gente discute tecnologia, você tem o time que gosta de A, o time que gosta de B, e aí você vai ficar discutindo A e B ali, e você não sai do outro lado. E não é esse o objetivo, não é um workshop de definição de arquitetura, não é um workshop de definição de linguagem ou de qualquer outra questão mais detalhada. Por isso que a saída da Inception demanda um planejamento do ponto de vista de desenvolvimento de software. Vai ter que gerar backlog para você usar a tua metodologia de desenvolvimento, vai ter tudo isso. Aí várias outras metodologias. O momento aqui é o olhar de alinhar a expectativa com a equipe, tá? E aí, pô, se a expectativa deu tempo e fez sentido definir tecnologia, vamos embora, valeu. Senão, eu acho que não pode deixar ganhar prioridade frente ao que é a prioridade que estava definido ali como produtos a serem gerados ao longo da Inception. Respondi, Fabiano? Era legal essa... Respondeu sim. Deixa eu só mais uma dúvida também que eu fiquei. É o seguinte, por exemplo, a equipe trabalha com Scrum. E quem participaria, então, dessa linha Inception, pelo que eu entendi, seria ali o time de desenvolvimento, o PO e as partes interessadas, e o cliente. O Scrum Master não necessariamente participaria. Eu não sei. Isso. Então, assim, vamos lá. As pessoas que você precisa para alinhar esse entendimento. Se você tiver condições de levar o teu time de desenvolvimento já participar, cara, ajuda para no final, tá todo mundo alinhado, a avaliação técnica ser feita por mais gente. Talvez você esteja um representante, porque dependendo do número de pessoas que você tiver. Então, assim, quanto mais você tiver com mais gente alinhada, mais a coisa flui. Agora, depende também, assim, aí vamos entrar na prática, né? Depende também do teu facilitador. Tem facilitador que não consegue gerir workshop com muita gente. Então, tem facilitador que leva isso de carteirinha. A metodologia, a literatura dá algumas dicas ali de práticas, mas vai um pouco da experiência. Quem vai facilitar um workshop desse pela primeira vez, botar muita gente é uma complexidade adicional, tá? Mas é interessante ter as pessoas chaves ali nessa discussão. E óbvio que talvez você não consiga, eu não consigo trazer um stakeholder X, beleza, mas ele tem que estar no showcase no final para você garantir que ele está alinhado com o que foi o produto final, entendeu? E aí corre o risco de você chegar nele e falar, nada disso começa de novo, porque você não teve o alinhamento dele, mas o alinhamento vai estar ali muito bem explicitado, isso ajuda a voltar, né? Quando você estiver tendo uma discussão lá, ele fala, não, mas a gente decidiu tal coisa, não quer dizer que você não pode voltar a discutir, mas você tem ali uma referencial para guiar suas decisões, guiar o teu caminho. Beleza? Muito boa, gostei das perguntas aí, excelente, Fabiano. Galera, dúvidas? Mandem mais. Mais alguém, gente? Chegando aí perto do horário. Se vocês tiverem dúvidas, sem problema, a gente mais. Legal. Pessoal, agradecer aí mais uma vez aí a presença de todos. Acho que foi, obviamente, um conteúdo muito denso, muito complexo para a gente discutir nesse tempo tão curto, mas a ideia era uma provocação para que vocês busquem a literatura ali que a gente recomendou, que vocês busquem praticar esse tipo de abordagem. E volto aqui, estamos à disposição. Tem uma série de cursos aí endereçando questões nessa área, então fiquem convidados aí para a gente estar juntos novamente aí em alguma ação da PUC.
É um prazer sempre receber, sempre conversar. São assuntos que a gente vivencia, que a gente utiliza no dia a dia. Isso torna sempre esse diálogo bastante enriquecedor. E obrigado aí ao pessoal que fez perguntas, ótimas perguntas, para promover esse diálogo aí na melhor forma. Última chance, Doni 1, Doni 3, mais alguém, mais algum ponto? Beleza, senão vou me despedindo, desejar a todos uma boa noite. Foi ótimo aí estar com vocês. Obrigado, pessoal. Agradeço aí a atenção.